em 2 Samuel, capítulo 6, a partir do verso 10. Vamos ler da metade para lá, ou quase isso. 2 Samuel, capítulo 6, verso 10. Nós, Marilene, nós estamos lendo esse texto já há alguns dias, algumas semanas, alguns meses já, né? Acho que já passamos de mês já, não é isso? Eu nem lembro mais. Já estamos falando sobre esse texto, então, por isso que nós estamos lendo a partir do verso 10, mas fique tranquila que você entenderá o que Deus falará ao teu coração, porque será especial e espiritual. 2 Samuel capítulo 6, verso 10 em diante, vamos ler esta palavra. E não quis Davi retirar para si a arca do Senhor, para a cidade de Davi, mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom, o gitita. E ficou a arca do Senhor na casa de Obed-edom, o gitita, 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-edom e toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo: abençoa o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, a Davi, e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com alegria. E sucedeu que, quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava eles bois e carneiros cevados. E Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor. E estava Davi cingido de um éfodo de linho. E assim, subindo, levaram Davi e toda Israel a arca do Senhor com júbilo ao som de trombetas. E sucedeu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela. E vendo o rei Davi, que ia bailando, saltando diante do Senhor, o desprezou em seu coração. Introduzindo a arca do Senhor, e puseram no lugar na tenda que Davi lhe armara. E ofereceu Davi holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. E acabando Davi de oferecer os holocaustos e ofertas pacíficas perante o povo, abençoou em nome do Senhor dos Exércitos. E repartiu a todo o povo e toda a multidão de Israel, desde homens até mulheres, e a cada um com um bolo de pão, um bom pedaço de carne, um frasco de vinho. E então foi-se todo o povo, cada um para a sua casa. E voltando-se Davi para abençoar sua casa, Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com Davi e disse: quão honroso foi o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas de seus servos, como um sem vergonha se descobre qualquer um dos vadios. Disse, porém, Davi a Mical: perante o Senhor, que me escolheu a mim antes do que o teu pai e toda a sua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor e sobre Israel. Perante o Senhor me tenho alegrado, e ainda mais do que isso, me envelhecerei e me humilharei aos meus olhos e das servas de quem falaste, e delas serem honrado. E Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Você pode aplaudir a Deus? Glórias ao Senhor. Bom, irmãos, já conhecem, o contexto dessa história. Marilene está chegando aqui agora, acredito eu que ela conheça. Se não conhecer, vou falar rapidamente para que ela possa estar situada, na história que vamos narrar a partir de agora. Marilene, essa história se dá num momento muito difícil na vida de um rei chamado Davi, que substitui um rei chamado Saul, que tinha sido negligente. Então, nessa negligência, ele permite que a arca pudesse ser roubada. E a arca, não sei se a senhora já sabe, simboliza a presença de Deus, a manifestação de Deus, a glória de Deus. E dentro da arca existiam 3 coisas muito importantes que representavam a provisão de Deus diante do povo de Israel, que o Senhor dá a Moisés no deserto quando tira o povo. E então, dentro da arca vão estar 3 elementos muito importantes.
O maná que desceu do céu, vai estar tábuas da lei, que o Senhor deu a Moisés no monte, e também vai estar ali naquela arca a vara de Arão que floresceu, ou seja, a vara que dava a Arão o poder de sacerdote comandar ali, né, todo o povo. E ali foi uma prova que Deus fez, e a única vara que floresceu foi a de Arão, dizendo assim e provando que Deus havia dado a Arão a autoridade para conduzir como sacerdote espiritualmente o povo. Então esses três elementos estão diante da arca. Essa arca então passa a fazer parte do plano, né, tanto de salvação do povo como de história do povo. A arca por onde andava vencia guerras, curava enfermidades, o poder de Deus se manifestava, e tudo quanto representa Deus para nós, aquela arca então tinha esse significado. E esta arca não podia ficar longe do povo de Deus, Marilene. E neste período, a arca então é roubada. E roubando, a arca rouba-se a esperança. Quando não se tem a presença de Deus, que significa a arca, se rouba a nossa esperança. Quando não temos Deus dentro de nós, ou vivendo em nós e conosco, é como se nós perdêssemos a esperança. Porque a esperança que o mundo tem, ela morre, né? Por isso que o homem diz que a esperança é... Porque o homem que olha a esperança humana é uma esperança que fatalmente pode morrer. Mas aquele homem que coloca a sua confiança no Senhor, essa esperança ela não morre. Ela na verdade ressuscitou ao terceiro dia, após sofrer a cruz do Calvário. Amém? Amém. Então a partir daí nós estamos diante de um problema, Marilene. A arca agora precisa ser recuperada. E então Davi reúne um povo e vai trazer a arca, vai ir até o encontro da arca na casa de um homem chamado Abinadab. Essa arca está há muito tempo ali, e então Davi vai buscar. No meio do caminho, Davi agora comete alguns erros, e então morre uma pessoa no meio dessa trajetória. Então Davi fica desesperado, porque ele sabe que os erros que ele cometeu, ele não podia levar. Então no meio do caminho, depois dessa grande trajetória, ele entende que ele precisava deixar a arca em um outro lugar, já que na primeira viagem ele não conseguiria levar a arca de volta para o lugar de origem, que era perto do povo de Deus. Então ele coloca algo no seu coração. Ele decide colocar a arca na casa de um homem que era a referência, chamado Obed-Edom. A partir daqui foi o que nós lemos então. Então, continuaremos essa história, minha irmã, a partir deste princípio. E até aqui entendo que a irmã já se situou na história que vamos narrar a partir de então. Davi então volta novamente, ou seja, ele tem uma nova chance, uma nova oportunidade. Então diga comigo, na nossa vida, quando não perdemos a esperança, temos sempre uma nova oportunidade, uma nova chance para recuperar o que ficou no meio do caminho. Quem entendeu isso, diga amém. Para que a esperança em Deus serve? A esperança em Deus serve para que eu tenha uma nova chance. Quantos de nós achamos que não temos mais chances? Ou vivemos circunstâncias que achamos que não temos mais chance? Porque achamos que por conta de um erro ou de uma dificuldade, as nossas chances se acabaram. Então eu tenho uma ótima notícia: você não é gato e nem gata, mas você tem mais do que 7 vidas ou chances dadas pelo Senhor. Amém? Amém. E essa história que gato tem 7 vidas é conversa fiada. Dá um tiro nele para ver se ressuscita. Amém ou não amém? Amém. Eu sei que a Cris vai ficar triste, mas é verdade, né? Se ela encontrar um gato morto, vai estar morto, não é verdade? E não adianta sacudir, porque ele morreu. E se morreu, não tem vida nenhuma. É uma só e acabou. Amém? Agora nós que somos lavados e remidos no sangue de Jesus, nós também não temos, 7 vidas, mas temos muitas chances antes de morrer de verdade. Amém? Amém. Até o dia que o Senhor decidir nos levar, para algo maior e melhor. Ou seja, irmos direto, para a ideia espiritual ou a ideia das mansões celestiais. Embora precisamos entender esse contexto. O servo de Deus, o cristão,
o Filho de Deus, ele quando morre, tem-se a ideia que vai direto para o céu. Calma, o céu ainda será inaugurado, como o inferno também será inaugurado. São duas coisas que acontecerão ao mesmo tempo no arrebatamento da igreja. Então nós vamos dormir, vamos adormecer e vamos viver um momento de descanso, né? Uns dizem seio de Abraão, né? Outros falam lugar de descanso. O interessante é entender que o céu será inaugurado a partir do princípio do arrebatamento da igreja, né? Então nós vamos viver um momento onde vamos descansar, vamos ter o sono do descanso, vamos dormir. E é muito interessante que às vezes as pessoas têm um pouquinho de dificuldade em entender isso. Mas fica fácil entender a partir do que eu vou te falar agora. Quem aqui dorme? Alguém dorme aqui? Ou sofre de insônia a vida inteira? Não, todos dormem, né? Graças a Deus. Você quando dorme, está dormindo, você consegue contabilizar o tempo que você está dormindo? Você percebe o tempo que você está deitado? Quando você dorme e acorda, não parece que você dormiu e acordou praticamente na mesma hora? Você só tem diferença porque você olha o relógio e sabe que aquele é um outro dia. Somente isso. Se não fosse isso, a sensação que você teria é que você dormiu e acordou, é como se aquele tempo não houvesse passado. Então, para te explicar a questão do sono da igreja, por isso que a Bíblia diz que quando o Senhor vier buscar a sua igreja, aqueles que dormem ressuscitarão primeiro. Amém? Amém. Ou seja, aqueles que já partiram. Então aqueles que já partiram no arrebatamento vão acordar deste sono, né, espiritual, lugar de descanso, lugar aonde a nossa alma estará em repouso. Amém? Amém. E aqueles que estão vivos viverão o arrebatamento e passaremos aí sim pelos portões celestiais. Então imagine a multidão que vão todos glorificar o nome do Senhor e vão ouvir aquela linda canção que é entoada no céu durante 24 horas, que os anjos dizem: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Então fique tranquilo que se você morrer hoje, eu morrer hoje, nós vamos descansar e dormir o sono do justo. Amém? Amém. Então ninguém vai entrar na sua frente no céu. Poxa, fulano morreu primeiro, entrou na minha frente. Calma, vai entrar todo mundo junto. Amém? Amém. Glórias a Deus. Posso perguntar uma coisa? Pode perguntar. Calma, aí é onde o inferno será inaugurado. Mas o inferno será inaugurado para os demônios, e as pessoas irão por um lugar chamado lugar de tormento. Aí uma outra questão que nós podemos dar um estudo sobre isso depois. Amém? Só estou dando assim uma breve palavra sobre essa questão, que eu acho que é importante, né, nós termos essa ideia, né, dessa questão espiritual do arrebatamento da igreja, do sono, né? Mas a pergunta é interessante: quem morre condenado não vai para o sono do justo. Se ele já morreu condenado e Deus sabe, então ele vai para um lugar aonde é um lugar de tormento. E aí, meu irmão, é o lugar que ficou o rico. Lembra da história do rico e do Lázaro? É a mesma circunstância. Amém? Amém. E aí eu não sou Deus, eu não conheço, não fui lá ainda, né? E até hoje ninguém que foi, né, no inferno pôde voltar e dizer: olha, eu fui lá e o negócio lá é estreito. Então, como eu não estou afim de provar como é para te contar nada, então é melhor deixar quieto, amém? Então vamos trabalhar para ir para o céu, que é o melhor negócio. Amém ou não amém? Amém. Bem, é verdade que eu e você temos que servir a Deus, não porque temos medo de ir para o inferno, mas porque temos certeza que o céu nos espera. Amém. Acredite você ou não, mas tem muita gente que serve a Deus, não é porque ama a Deus não, é porque tem medo de ir para o inferno mesmo. É verdade. Tem muita gente que teme ir para o inferno ao invés de desejar ir para o céu. Ele não fala, mas é a verdade. Não, eu não quero ir para o inferno. Eu não quero ir para o lugar onde está o capeta. Na verdade, eu não tenho nem que me preocupar com isso, porque o meu desejo não é me preocupar se eu vou para o inferno. O meu desejo é estar com Deus quando Ele arrebatar a sua igreja. Amém? Amém. Então tem muita gente que tem medo de ir para
o lugar de tormento. Na verdade, eu servir a Deus, eu sirvo porque eu quero estar perto dele. E não é uma tarefa fácil. É por isso que nós estamos aqui, servindo a Ele, glorificando a Ele, ouvindo a sua palavra. E por esse aspecto espiritual, Davi então entende, e voltando ao texto, propriamente dito, Davi entende que ele precisava ter a glória de Deus, porque só dá para ter a sensação de salvação, a ideia de cobertura espiritual, se tivermos o quê? A glória de Deus, a manifestação de Deus e a presença de Deus. Não tendo a glória e a manifestação, nós não temos convicções espirituais. Por que que a pessoa fica fraca espiritualmente? É o conceito simples, justamente da falta da certeza da arca ou da presença de Deus na vida dele ou na vida dela. Davi, sabendo disso, o povo servia a Deus, nós já falamos sobre isso, o povo glorificava a Deus, mas a arca não estava com eles. Você vai olhar algumas pessoas desviadas, mas que são tementes a Deus, mas a glória de Deus não está com eles. Então, se você perguntar a ele se ele tem certeza da salvação, ele vai gaguejar, ele vai titubear, porque no fundo, embora ele tema a Deus, embora ele respeite a Deus, ele sabe que ele não tem o mais importante. O que é o mais importante? É a presença efetiva de Deus dentro dele. Ele tem o temor, ele tem o conhecimento, ele tem a verdade que a palavra lhe ensinou, mas nada disso se torna importante se primeiro não haver dentro dele a presença da arca ou a presença de Deus. Amém? Então Davi, quando olha para a falta da arca junto ao povo, é exatamente isso que ele entende. O povo estava vivendo debaixo da Torá, o povo estava vivendo debaixo da palavra, debaixo da lei, mas sem a arca estava faltando alguma coisa. Aqui eu posso dizer que o próprio PC, durante algum tempo, estava vivendo, ele tinha temor, ele conhecia a palavra, ele sabia da palavra, perguntasse a ele tinha algum conceito, porém, ele sabe que outrora, tempos atrás, assim que eu conheci ele estava longe da presença, não é isso, PC? Se eu perguntasse para ele se ele ia para o céu ou para o inferno, ele para o inferno não queria ir, mas a certeza de ir para o céu ele também não tinha, amém, PC? Amém. Mas isso não quer dizer que ele não tinha a noção de como se chegar no céu. Ele tinha, mas só se chega no céu se o passaporte estiver carimbado, assinado e datado, amém? E esse passaporte só é dado a nós a partir do princípio da presença de Deus. Então tem muita gente que tem a palavra, tem muita gente que tem conhecimento e tem muita gente que tem o temor. Porém, sem a presença, nada disso é suficiente. Por exemplo, vou te dar um exemplo muito simples. Marilene, vê se você entende comigo. Eu não sei se você já fez alguma viagem, você tem cara, viajar muito por aí nos Estados Unidos, exterior, Miami e tal. Amém? Ela riu. Toma posse, senão toma posse. Muitas pessoas, quem sabe você que ama viagem, Quem gosta aqui de viajar, ou tem desejo de viajar, às vezes você para assim na internet e fica viajando literalmente para onde você vai, Eu vou para Paris, eu vou para Nova York, eu vou para França, eu vou para Roma, vou para Israel, e aí você conhece pela internet, você vai conhecer os lugares, você vai vendo o lugar que você gostaria de visitar, então você passa a ter um conhecimento do lugar que você deseja ir. Você também sabe, porque você começa a pesquisar nos sites de preços de passagem, quanto é a passagem para chegar nesse lugar, Quanto custa em euro, em dólar, em ienes e tantos outros moedas espalhadas aí pelo mundo. Ok, então você tem ideia de onde você quer ir, você sabe quanto custa para chegar nesse lugar e você tem o desejo de estar lá. Só que, se você chegar no aeroporto para fazer uma viagem internacional dessa, a primeira coisa que vão te exigir é o quê? O quê? Então não adianta você saber quanto custa a passagem, não adianta você saber quantos quilômetros tem do Brasil até lá, não adianta saber os pontos turísticos que você quer visitar. Sem passaporte, você não sai do lugar. Sem passaporte, você não consegue chegar ao lugar que você deseja ir.
E você pode estar com dinheiro no bolso. Com dinheiro no bolso, você consegue ir sem passaporte? Não. Então, você pode ter tudo que aparentemente faz você chegar no lugar. Se não tiver o passaporte com visto dado e carimbado, e dizendo está autorizado a pegar o avião e subir, você não vai para lugar nenhum. Assim é a manifestação da glória de Deus em nós. Podemos ter as bênçãos de Deus, escute isso. Podemos ter as bênçãos de Deus aqui na terra, ou seja, dinheiro. Podemos saber o caminho espiritual para encontrar as mansões celestiais, ou a passar pelos portões celestiais. Sabemos o caminho. E também podemos saber quais os lugares que queremos visitar quando chegarmos ao céu. Quem sabe você gostaria de visitar as ruas de ouro, os lugares de cristais, de pedras preciosas. Só que, sem ter o passaporte de salvação carimbado, você não chega a lugar nenhum. Então, este é o conceito espiritual desta palavra, do que Davi estava tentando fazer com o povo. O povo tinha tudo, o povo tinha dinheiro, o povo conhecia o tamanho do Deus que eles serviam, o povo reconhecia que só Deus é Deus, o povo sabia que o conceito espiritual levava o povo a viver momentos de glória e de unção, porém, lhes faltava o carimbo, lhes faltava o passaporte. E qual era o passaporte naquela época? Não era como a nossa. Passaporte para o povo de Deus era ter perto deles uma coisa chamada Arca da Aliança. Arca de quê? Da Aliança. Porque a Arca da Aliança era representada como passaporte espiritual de Deus com o povo. E agora, Davi então decide levar, na primeira tentativa, dá errado. Agora ele vai e entrega a arca na casa de Obed-edom. E essa arca fica 3 meses na casa de Obed-edom. E a casa de Obed-edom é tremendamente abençoada apenas em 3 meses de estadia. Ok, 3 meses de estadia, Obed-edom e toda a sua casa e toda a sua família é abençoada. Não é isso que diz a palavra no verso 11? E diz o seguinte: e ficou a arca do Senhor na casa de Obed-edom, o gitita, 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-edom e toda a sua casa. Então Obed-edom foi abençoado pela presença da arca na casa dele. Quando nós olhamos isso, nós vamos ver que agora no verso 12, nós falamos semana que passou, vamos ler novamente. Então avisaram a Davi dizendo: abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor à arca de Deus. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com alegria. Então agora, Davi deixa na casa de Obed-edom e após 3 meses ele vai fazer o quê? Ele vai fazer o quê depois de 3 meses? Ele vai buscar a arca. Mas agora há uma diferença. Davi, quando vai buscar a arca na casa de Abinadab, a arca estava num conceito de perdida, estava num conceito de abandonada. Mas quando ele vai buscar a arca na casa de Obed-edom, o conceito já não é mais o mesmo. Porque quando ele vai buscar a arca na casa de Obed-edom, ele sabe que a arca estava na casa de um homem que temia Deus. Ele sabe que ele vai buscar agora a arca na casa de alguém que o Senhor o abençoou. Terceiro, quando ele vai buscar a arca na casa de Obed-edom, ele tinha convicção de que a arca não estava perdida. Quarto, quando ele vai buscar a arca na casa de Obed-edom, ele sabia que Deus já não era mais ofendido como foi ofendido por Saul no esquecimento da arca e foi parar na casa de Abinadab. Todos entenderam até aqui? Diga amém. Amém. Então nós temos que entender que existem, quem sabe, as circunstâncias podem ser parecidas, mas os significados serão totalmente diferentes. Pergunto para você: a arca ficou na casa de Abinadab e na casa de Obed-edom, sim ou não? Sim.
Aparentemente, a história dita e falada é igual, sim ou não? Sim ou não? Sim, porque a arca ficou na casa de uma pessoa. Fica na casa de Abinadab e fica na casa de... Então a circunstância visual e histórica é muito parecida. É o quê? Parecida. Mas não é idêntica. Então deixa eu lhe dizer uma coisa. Às vezes, as coisas que acontecem ao nosso redor podem até ser parecidas, mas os resultados não serão iguais. Às vezes olhamos as coisas e dizemos assim: mas fulano está vivendo a mesma coisa que eu, por que com ele é diferente de mim? Essa pergunta você pode fazer ou a Deus ou quem sabe a própria pessoa. Porque se você perguntasse a Davi: Davi, mas do mesmo jeito, pare para pensar comigo, mas Davi, a arca não ficou na casa de Abinadab? Ele ia responder: sim. Mas também não ficou na casa de Obed-edom? Sim. Então diga para mim, qual é a diferença, já que a arca ficou na casa de duas pessoas? E ele vai responder, ou eu posso te responder através da palavra. A diferença é muito simples. Quando a arca vai para a casa de Abinadab e lá fica, ela vai como sinal de rebeldia e de esquecimento. Mas quando a arca vai para a casa de Obed-edom, ela vai com outro significado. Ela vai com significado de obediência, com significado de reflexão e de guarda daquilo que pertence ao Senhor. Então são circunstâncias totalmente diferentes. O que eu estou tentando lhe dizer nesta noite? É que às vezes, quando nós olhamos a nossa volta, nós não temos ideia, porque quem olhar de fora a história, e fazer uma análise muito superficial, vai dizer que a história é a mesma, sim ou não? Sim. Só que não é. A circunstância pode ser parecida, mas os resultados e as motivações são totalmente diferentes. Agora, quem são as pessoas que sabem disso? No mínimo duas. Uma, quem colocou a arca, e aquele que é o dono da arca. Então na sua vida, quem conhece as verdadeiras circunstâncias, no mínimo são duas pessoas. É você ou o Deus que você serve. Amém? Amém. Então às vezes somos acometidos. Aqui o texto não nos fala sobre isso, mas eu quero deixar esta pergunta para você. Porque quando alguém avisa Davi que a arca está na casa de Obed-edom, este aviso trouxe tristeza ou alegria? Alegria. Porque quando alguém chega para Davi e diz: Davi, Obed-edom está prosperando, Davi sente o que no seu coração? Tristeza ou alegria? Alegria. Alegria primeiro porque ele sabe que a arca estava num ótimo lugar. 2. Alegria porque ele reconhece que o lugar que ele deixa a arca foi o melhor lugar que ele poderia deixar. Então ele não errou. 3. Ele fica feliz porque ele sabe que Obed-edom cuidou com muito carinho daquilo que era de Deus. E 4. Ele sabia que ele podia voltar para buscar a arca e não ia mais buscar na casa de alguém que ele estava indo para a guerra, mas vai buscar na casa de alguém que ele estava indo abençoado. Amém? Amém. Porque quando ele vai buscar na casa de Abinadab, ele leva 30 mil pessoas pensando em quem? Em travar uma grande guerra, ou algo do tipo. Quando ele vai na casa de Obed-edom, ele vai com seu coração alegre. Então hoje, eu digo para você, se você sabe aonde está a presença, se você entregou a presença, entregou o seu problema no altar do Senhor, todas as vezes que você chega na casa de Deus e vem buscar o que é seu por direito, venha com a mesma alegria e com a mesma situação, porque a arca de Deus que você deixou no lugar de cuidado e de amor, você vai vir buscar com a certeza de que Deus está recuperando aquilo que você perdeu no meio do caminho. Amém, meu irmão? Amém. Davi agora vai buscar a arca na casa de Obed-edom. E aqui o texto não fala, mas vamos pensar comigo a partir de agora
que nós já não temos muito tempo. Quando ele olha para Obed-Edom, ele faz, quem sabe, alguns questionamentos, algumas perguntas, porque se eu e você fôssemos no lugar de Davi, nós também faríamos, sim ou não? Obed-Edom, diga para mim como está a sua vida, como está a sua casa. Obed-Edom, o que aconteceu? E Obed-Edom ia dar o resultado do antes da arca e o depois da arca, sim ou não? Sim. E a Bíblia diz que Deus abençoou grandiosamente a vida de Obed-Edom. Agora, depois dele ouvir todo o crescimento, depois dele ouvir toda a história de Obed-Edom, ele traz uma palavra que, por certo, trouxe uma certa tristeza no coração de Obed-Edom. Quem sabe qual foi essa palavra? Vamos ver, se você leu a Bíblia, você vai ter uma ideia. Quando Davi chega para buscar a arca, o que você acha que trouxe tristeza ao coração de Obed-Edom? Porque ele ia tirar a arca da casa de Obed-Edom que estava sendo abençoado. Muito bem. Porque qualquer um ficaria ou não ficaria? Sim. Poxa, a sua casa está sendo abençoada. Mas ficaria anos e anos. Hã? Ficaria anos e anos com ela. Não é verdade? Só que tem coisa na nossa vida que a gente não entende. Tem hora que Deus nos dá e nos abençoa. Só que aquilo que Deus nos deu para nós sermos abençoados, tem hora que Deus volta e diz assim: meu filho, eu já te dei bênção. Agora, esta bênção que eu te dei, eu preciso abençoar outras pessoas. E aí? Como é que faz? Quem aqui já abençoou com alguém, com algo que você já foi abençoado? Você já foi abençoado? Amém. Depois você foi abençoado, Deus falou assim: agora pega a tua bênção e distribua para outro. Quem já fez isso aqui? Amém. Amém. Agora você entendeu o que é que aconteceu na casa de Obed-Edom? Amém. Às vezes Deus te dá algo e Deus fala assim, às vezes uma roupa, às vezes um sapato, às vezes uma TV, às vezes uma geladeira, não sei. A bênção chegou à sua casa e Deus fala assim: agora é a hora de você abençoar outra pessoa. Será que Deus desampararia Obed-Edom? Não. O que você acha? Porque qualquer um que visse a circunstância pensaria: não sai daqui não, arca, não vou deixar você levar a arca. Mas Obed-Edom sabia que a arca estava ali por um período. E agora Obed-Edom vê a arca embora. Você imagina aquele tchauzinho do Titanic? Já viu o tchauzinho do Titanic do filme? Todo mundo, o Titanic está indo embora. Despedida da arca. Você já imaginou a tristeza de Obed-Edom em ver a arca indo embora? A gente fica muito feliz que a arca foi para a cidade de Davi, mas e Obed-Edom? Como é que fica? E agora? O que vai acontecer com Obed-Edom? Obed-Edom, depois de ter sido tremendamente abençoado, ele é obrigado a ver o motivo da sua alegria ir embora. Você já teve aquela sensação do motivo da sua alegria ir embora? Viu como a história de Obed-Edom é mais próxima de nós do que nós imaginamos? Só que quando a sua alegria não está naquilo que você ganhou, mas no Deus que te deu, você vai ver que tem coisa ainda maior para chegar na tua vida. Uau! Tomou posse aí? Amém. Amém? Amém. Sabe que tem hora que Deus faz o teste com você? Eu creio. Deus fala assim: vou te abençoar 3 meses, mas quando eu vier para buscar, eu quero ver qual vai ser o resultado dentro do seu coração. Vamos ver se você vai murmurar, reclamar, ou se você vai entregar da mesma forma que você recebeu. Meu Deus. Lembra de Abraão? Não é? Deus entrega o seu filho a Abraão, né? E faz ele viver a emoção de ser pai. E aí depois que ele entrega a bênção, ele diz assim: agora eu quero ela de volta, me devolva depois dos 3 meses. Os 3 meses eu estou usando o contexto do texto, claro, né? Porque na época Isaac tinha 17 anos a 20 anos aproximadamente. Amém? Amém. Então ele já tinha vivido uma vida com seu filho e Deus quer de volta. Deus diz que queria como sacrifício. Obed-Edom agora
é obrigado a entregar aquilo que era motivo da sua maior alegria. E às vezes, tem coisas que a gente não entende, tem coisas que nós não compreendemos, mas tudo que Deus faz é bom. Diga comigo, tudo que Deus faz Tudo que Deus faz é bom. é bom. Amém? É bom. Não sei se você viu o filme Deus Não Está Morto, mas tem uma frase no filme que diz, tudo que Deus faz é bom, e tem a outra, como é que é? Quem lembra? Tem uma outra frase também, tudo que Deus faz é bom. Ah, meu Deus, eu esqueci agora. Mas enfim, são frases que marcam a gente, né? Eu esqueci agora, se alguém lembrar, podia me falar, né? Mas enfim, Deus é bom em tudo, bom. Eu esqueci agora, fugiu a memória. Mas enfim, agora Obed-Edom é obrigado a entregar a arca. Só que ele entrega a arca àquele que deixou, que era o rei, que era. Agora vamos conjecturar. Sabe quem entregou a arca para Obed-Edom? Representava o rei. Sabe quem entrega a bênção para a tua vida? O rei. Amém? E se o rei disser, estou precisando de volta? E aí? Eis-me aqui, Senhor. Entendeu? Sabe qual é o resultado? É o melhor. É o final de tudo. A pergunta que eu tenho a fazer, e aqui eu vou finalizando a reflexão dessa noite. O que aconteceu com Obed-Edom? Qual foi o fim deste homem? Ele terminou os seus dias angustiado, debaixo do Edom, chorando e dizendo, perdi a arca, perdi a bênção. Será que ele passou os seus últimos dias de vida murmurando, dizendo, esse Davi é ruim, ele tirou de mim a minha vitória? Qual será que foi a atitude de Obed-Edom? O texto aqui não diz, né? Mas a Bíblia fala. Quer saber o que a Bíblia fala? Quer saber? Então abre lá a Bíblia. Em 1 Crônicas, verso 26. Quem é inteligente não perde a arca de vista. Diga comigo, quem é inteligente? Quem é inteligente Pode até perder a bênção, pode até perder a bênção, mas não perde a arca de vista. mas não perde a arca de vista. Porque o texto todo fala que a arca abençoou a... Obed-Edom. Sim ou não? Sim. Então o texto está falando de bênção. Só que quem é inteligente entende que a bênção não é nada diante do dono da bênção. Vamos lá? Vamos saber o que aconteceu com Obed-Edom? Amém. E eu quero que aconteça isso na sua vida. Gostaria que esta palavra que eu vou ler aqui aconteça na sua vida através desta revelação bíblica e espiritual. Eu vou ler alguns versículos e aí você vai entender. Verso 1. Quanto às divisões dos porteiros dos coraitas foram, os nomes são meio feios, mas dá glória aí, amém? Amém. Melessemias, filho de Coré, dos filhos de Asaf. E foram os filhos de Melemias, Zacarias, o primogênito Gediel, segundo Zebadias, terceiro Getiniel, o quarto. Então o quinto Joanã, o sexto Elionai, o sétimo. E os filhos de... Obed-Edom. Foram Semaías, o primogênito Joabade, o segundo Joá, o terceiro Sacá, o quarto Natanael, o quinto Amiel, o sexto Isacar, o sétimo Peuletai, o oitavo, porque Deus o tinha também o seu filho Semaías. Nasceram filhos que dominaram sobre a casa de seu pai, porque foram varões
Varões? Os filhos de Semaías, Otni, Rafael, Obed, Eusabed, com seus irmãos, homens valentes, Eliô, Semaquias. Todos estes foram filhos. Todos estes foram filhos. Eles e seus filhos, seus irmãos, homens, Capazes de força. para o quê? Serviço. Para o quê? Guardar o tempo. Para guardar o. E todos foram quantos? Qual o número que está aí? 62. Qual o número que está aí? 62. Qual o número que está aí? 62. A Bíblia diz que Deus abençoou a Obed-Edom. Deus, quando cita que Deus abençoou Obed-Edom, ele só cita um nome, que é o nome de quem? Dele mesmo. Amém? No texto que nós lemos, a Bíblia diz que Deus abençoou a... Então quem foi abençoado? Quando a arca sai da casa de Obed-Edom e passa a fazer parte agora da história da cidade de Davi, olha o que acontece. A partir do momento do templo, imagine para onde foi Obed-Edom e toda a sua família. Para onde? Para onde? Obed-Edom largou foi tudo para ficar. A bênção pode ter ficado para trás, mas ele foi atrás da arca. E adivinha, ele foi sozinho? Você reparou que no texto a Bíblia fez questão de falar os nomes dos filhos e dos valentes que foram junto com Obed-Edom? Para você que não entendeu esta revelação, agora eu vou ser curto e grosso para você. Se você entender que quando Deus tira algo que aparentemente será o seu fracasso, é Deus preparando você para ganhar algo maior do que carro, do que geladeira ou de qualquer coisa material. Porque Deus abençoou a casa de Obed-Edom grandemente. Mas Deus tinha planos ainda maiores, que não foi só na casa, mas em toda a sua família. Então eu profetizo sobre a tua casa e sobre a sua família, que se você entender o valor da bênção, ir aonde estiver a presença, não importa onde esteja, você e a sua casa servirão ao Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Entenda que este foi o recado que Obed-Edom deixou para todos nós. Ele não ficou preso à bênção que Deus deu. Ao contrário, ele se prendeu ao lugar que poderia dar a ele todas as bênçãos. Agora deixa eu lhe fazer uma pergunta. Se Deus abençoou Obed-Edom lá porque cuidou da arca, imagine agora que Obed-Edom cuida da arca e ele vai fazer serviço no ministério. O que você acha que aconteceu com Obed-Edom? Ele prosperou ainda mais, sim ou não? Sim ou não? Agora, segunda pergunta. Deus disse que abençoou a Obed-Edom. E agora ele vai com toda a sua família, no total de 62 pessoas. Obed-Edom foi abençoado lá atrás, mas quando ele vai atrás da arca, toda a sua casa prosperaria, toda a sua família prosperará. Quem recebe, diga glória a Deus e tome posse dessa vitória em nome do Senhor.